Ótimo dia para você, o J1 está no ar e hoje a gente vai falar sobre um absurdo. Uma criança foi esquecida dentro de uma creche em Valparaíso. A gente preparou mais notícias para esta quinta-feira, dia 14 de junho. Morador de Águas Lindas diz ter sido baleado por agentes prisionais quando chegava em casa. Na segunda reportagem da série sobre o Rio Meia Ponte, a gente fala sobre a crise hídrica. Voltamos à casa da Josiane e das filhas dela para saber se algo mudou por lá depois que a história dessa família foi exibida aqui no J1. E aqui no estúdio a gente conversa com a doutora Samantha Meireles para falar sobre os cuidados na prevenção contra o câncer de pele. O J1 já está no ar. Ótimo dia para você, 10 horas e 47 minutos. Muito obrigado pela sua companhia de sempre. A gente abre essa edição falando que moradores encontraram ontem à tarde 2 corpos em um matagal próximo à BR-040. Você vai ver imagens do lugar onde estavam esses corpos. A polícia acredita que se trata de Aquiles Barbosa de Freitas, de 16 anos, e do pai dele, Eures Alves de Freitas, de 58 anos, que estão desaparecidos desde abril desse ano. Os corpos foram levados para o IML de Formosa. Só um exame de DNA vai poder confirmar de quem são esses corpos, apesar das suspeitas da polícia e da própria família. A causa da morte ainda não foi confirmada. E a polícia está investigando em Águas Lindas, na região aqui do entorno de Brasília, o caso de um morador que diz ter sido baleado por agentes prisionais quando chegava em casa. Detalhe, é que ele mora nos fundos do presídio da cidade. O exame balístico vai apontar a distância de onde os agentes atiraram. Mas para os 2 homens que ocupavam o veículo, não há dúvidas que os disparos vieram da guarita do presídio. Eu tinha deixado meu irmão em casa, estava saindo de novo, os farol tudo ligado, os 4 vidros baixos, sem o som do carro estar ligado. Então se eles tivessem dado um aviso ou gritado para mim parar o carro, eu tinha escutado. Coisa que eu não escutei, nem eu e nem o meu amigo que estava do meu lado. O motorista do carro teve ferimentos na cabeça e no braço. Uma das balas também acertou o banco do passageiro e por pouco não atingiu a cabeça do amigo que estava sentado ao lado. A polícia já ouviu os 2 agentes penitenciários que teriam atirado. Em depoimento, eles disseram que confundiram o veículo onde estavam os 2 rapazes com um carro que daria apoio a uma fuga que aconteceria durante a madrugada. Houve um informe no sentido de que haveria uma fuga, né, e que alguns presos iriam fugir. Então, pelo teor dos depoimentos, ficou claro que os agentes prisionais estavam preocupados com esse movimento e estavam em alerta para qualquer situação nesse sentido, né, acontecer, seria debelada. A polícia abriu um inquérito para investigar a conduta dos 2 agentes, que podem responder por tentativa de homicídio. Para as vítimas, a suspeita de fuga não justifica a forma que foram abordados. Não tinha motivos. E se realmente tivesse, o que eles tinham que ter feito era, primeiro, parar o carro. Eles não fizeram isso, já foram logo dando os tiros. O presídio de Águas Lindas fica dentro da cidade e quem mora próximo da unidade prisional não se sente seguro. Estou assustada. Eu saio 4 horas da manhã, 4h30 para trabalhar e o medo agora é constante, mais ainda. Em nota, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária disse que servidores da unidade suspeitaram de um plano de fuga dos presos, depois de terem encontrado um buraco em uma cela. Durante a madrugada, a equipe percebeu a movimentação de um veículo prata que estaria rondando o presídio com os faróis apagados. Foi dada a ordem de parada e depois foram feitos disparos para cima. Mesmo assim, o veículo continuou se aproximando. Foi então que os servidores dispararam contra o carro, que acabou fugindo. E ontem à noite, 3 homens foram presos na Vila Guará com um carro roubado. Lucas Marques, de 19 anos, e Lucas Eduardo Soares, de 26 anos, e também Alexandre Nunes, de 18, já tinham passagens pela polícia. Você vê imagens do momento da prisão. Segundo a Polícia Civil, o carro que eles estavam foi roubado no mês passado em Valparaíso. A placa do veículo era clonada. Os 3 homens foram levados para a Delegacia Distrital aqui de Lusiânia. Uma operação da Polícia Civil prendeu uma quadrilha que mascarava a venda de mercadorias roubadas para supermercados do DF e também aqui do entorno. Uma das empresas de fachada, segundo a investigação, teria movimentado mais de 100 milhões de reais.
8 mercados foram alvo da operação, entre eles esse do DVO, no Gama, onde tinha promoção de café roubado, segundo a polícia. Neste outro vídeo, Fernando, apontado como motorista da quadrilha, coloca o que seriam caixas de produtos roubados no carro de um mercado de Santa Maria. O dono do mercado foi preso. Foram 3 meses de investigação até a prisão de 13 pessoas. Auditores da Secretaria de Fazenda do DF também participaram da operação. Outras 3 pessoas foram levadas para prestar esclarecimentos. As investigações mostraram que pelo menos 3 empresas de fachada foram usadas para emitir notas fiscais de cargas roubadas, só para dar um ar de suposta legalidade ao esquema. Os policiais identificaram também que os comerciantes recebiam mais produtos do que estavam indicando nas notas fiscais. A gente vai verificar até o grau de envolvimento para ver se eles entram, desde quando eles estão envolvidos com esse grupo, para analisar se eventualmente eles vão ser indiciados também nessa associação, organização criminosa que foi estabelecida há um bom tempo. O delegado diz ainda que o grupo era chefiado por Eduardo Andrade, dono da Atlanta Distribuidora de Alimentos. Em um ano, essa empresa movimentou mais de 100 milhões em notas fiscais. Mas a polícia diz que a empresa estava em nome de uma mulher que trabalha como auxiliar administrativa e o nome dela foi usado no esquema. Além disso, no cadastro, o endereço de funcionamento é este, em Santa Maria, onde, na verdade, existe uma igreja. Ontem, encontramos a igreja fechada. Mas, segundo as investigações, o esquema funcionava assim. As mercadorias eram roubadas e, em seguida, levadas para um galpão. A carga, então, recebia uma nota fiscal de uma distribuidora com CNPJ ativo, mas de fachada. Um grupo era responsável por carregar e descarregar os caminhões e vender para os comerciantes. Outra parte da organização criminosa ocultava o patrimônio adquirido com o crime. A gente tem se articulado através de vários setores para identificar lotes que são roubados e a gente então monta nosso banco de dados, entramos em contato com as empresas, elas também informam de suspeitas que elas têm. Então, a partir de então, a gente vai procurar sempre acompanhar todo esse tipo de ação aqui dentro do Distrito Federal, com essas equipes especializadas, tentando, claro, não deixar que o crime organizado economicamente cresça, se fortaleça. Falar sobre um outro assunto agora, falar sobre prevenção contra o câncer de pele. Esse sol forte às vezes engana, né? A gente recebe aqui no estúdio do Jornal Anhanguera hoje para falar sobre isso a Samanta Meirelles, ela que é dermatologista, vai falar um pouco mais sobre essa doença. Samanta, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Bom dia para você. Bom Como eu dia. disse agora há pouco, a gente está um clima aí um pouco frio, mas não pode descuidar não, né? Vamos falar primeiro sobre os tipos de câncer de pele que muitas vezes as pessoas se confundem, né? Sim, o câncer de pele hoje corresponde a 33% do total de cânceres que a gente diagnostica. Então, tá aí a importância da gente preveni-lo. Existem 2 tipos de câncer, né? 2 grupos, que existem vários tipos. O primeiro grupo do melanoma e do tipo não melanoma. O melanoma está associado mais à genética. Claro que o sol também é um fator causador, mas a genética é bastante importante. E o tipo não melanoma é aquele causado pelo sol, né, pelo dano solar na pele, e ele vai aparecer lá para a 4ª década de vida, depois dos 40 anos. Ou seja, essa exposição a longo prazo, desde a infância lá, sem tomar os cuidados, isso aí pode ocasionar uma coisa séria mais para frente. Exatamente. Então, é importante a gente cuidar na adolescência, na juventude, usando o protetor solar diariamente, não só quando for se expor ao sol da praia, do clube. É importante estar fazendo essa prevenção diária, nas áreas expostas, né? Braços, rosto e lembrar das orelhas, que é um local que as pessoas não esquecem e é muito comum o câncer de pele. E não pode descuidar também nesse tempo mais friozinho assim, né? Exatamente. A radiação ultravioleta, ela danifica a nossa pele, tanto quando está sol ou quando está nublado, chovendo. Se está de dia, tem que usar o protetor solar. Quais são as maiores dúvidas que a senhora recebe lá no seu consultório em relação ao câncer de pele? Na verdade, é em relação ao diagnóstico mesmo, né? Quando se preocupar, quando procurar o dermatologista. Então, sempre que aparecer uma lesão que não cicatriza, que tem uma feridinha,
que já passou mais de um mês que não cicatriza, ou uma lesão que já existia e começou a mudar a cor, o tamanho, aí você tem que estar procurando o dermatologista. Tá ótimo. Eu peço que a doutora Samanta continue aqui com a gente. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar pelo e-mail jornalismo.luziania@tvanhanguera.com.br ou pelo aplicativo QVT, que no próximo bloco a gente volta a se falar. Intervalo comercial agora, e a seguir a gente vai falar sobre um caso absurdo de uma criança que foi esquecida em uma creche em Valparaíso. E a gente mostra o que mudou na vida da Josiane e das filhas dela depois que a reportagem foi exibida aqui no J1. 10 horas e 57 minutos, a gente volta daqui a pouco. Voltamos com o J1 e olha só que história absurda, gente. O pai ficou desesperado quando foi buscar a filha numa creche em Valparaíso e descobriu que ela tinha sumido. Os funcionários tinham esquecido a criança dentro da sala. O Damião foi pegar a filha de 8 meses nessa creche municipal em Valparaíso e levou um susto quando recebeu a notícia de que a menina tinha sido levada por outra pessoa. Ela falou, não, você veio pegar a bolsa porque a menina aqui já pegou ela. Veio no carrinho e com um crachá com a foto dela. Eu falei, então beleza, eu deduzi que fosse a minha cunhada. O Damião estava indo para a delegacia quando ouviu os funcionários gritando, dizendo que encontraram a menina dentro do berçário. Esse vídeo foi feito pela cunhada dele minutos depois. A gente achou que a criança tinha sido sequestrada e estava aqui sozinha, dormindo. A criança sozinha. Os pais registraram a ocorrência. A mãe da bebê culpa a creche de negligência. Na hora que eu peguei ela lá, pelo jeito que eu vi a minha filha, ela estava há muito tempo já com fome. Então, para mim, ela estava dormindo lá e a professora simplesmente esqueceu, por ela ser um bebê muito calmo, muito quieto. A menina ficava nesse berçário com mais 8 crianças. Ela dormia bem aqui nesse berço que fica ao lado da porta. Segundo o pai, um funcionário da creche entrou aqui na sala 3 vezes para ter certeza de que não havia mais nenhuma criança. E só depois de cerca de 1h30, ela foi encontrada bem aqui, dormindo. O berçário funciona em tempo integral. Naquele dia, além da professora, tinha também uma monitora. A diretora da escola disse que a funcionária foi afastada. Vão ser apuradas, todas essas falhas. A gente lamenta o fato, pedimos desculpas à família pelo ocorrido, porém também a gente precisa ouvir a professora, para saber a versão dela. Que absurdo, né, gente? Olha, segundo a diretora da unidade, por conta do afastamento da professora, o berçário está funcionando apenas em meio período e que uma professora substituta deve ser contratada nos próximos dias. Mostramos na segunda-feira a história da Josiane e das 3 filhas dela. A Josiane estava desempregada, e passando por dificuldades para sustentar as meninas. E o final para essa história foi feliz. Rodou. Ao chegar na casa, olha só a recepção. 3 princesinhas muito bem vestidas e em cada sorriso um agradecimento pelas roupas novas que ganharam. Foi a amiga da minha escola que me deu. E você gostou pelo visto, né? Já recebeu a gente com ela? Sim, é porque a gente gosta de ganhar roupa. Você gosta de vestido de bolinha assim? Gosto. Eu tinha uma saia branca com bolinha. Era bem cheiona. E essa daqui eu nem tinha vestido antes. As 3 muito bem vestidas, recepcionando a gente aqui. Mas assim, o mais importante é que a vida da família está começando a andar aos pouquinhos. Vem para cá, mamãe, conversar com a gente. A Josiane contou para a gente que, além das roupas que ela e as filhas receberam, conseguiu também outras doações, uma ajuda inicial para poder sair desse sufoco, né, Josiane? Com certeza. Eu consegui uma ajuda muito grande de alimentos, muitas outras coisas ainda estão chegando. E eu agradeço imensamente as pessoas que estão ajudando, que estão apoiando e dando todo esse apoio para a nossa família. Eu agradeço muito. Agora, olha só, aqui está o fogão que a Josiane ganhou. Vamos mostrar aqui, ó. Chegou esse fogão esta semana, logo depois da nossa reportagem, né, Josiane? A família também ganhou uma cama nova e um colchão. E até emprego apareceu para a Josiane. Olha, eu consegui uma faxina 2 vezes na semana e consegui também um emprego de carteira assinada. Desde que estivemos aqui pela primeira vez, a família tem recebido ajuda e apoio. E mesmo com as dificuldades, as meninas da Josiane não perdem a alegria, a esperança. No coração, só tem agradecimento. A gente agradece tudo que vão dar.
Eu agradeço todo mundo. Agradeço a todos. Tenho que agradecer mesmo imensamente essas pessoas. E a gente lembra que só acontece graças à sua generosidade. Outra pausa rápida para o intervalo comercial, mas continue com a gente, porque daqui a pouco tem mais uma reportagem da série sobre o Rio Meia Ponte. 11h04, o Jornal Anhanguera já volta. Voltamos com o Jotão, a gente segue falando sobre o combate ao câncer de pele. Hoje aqui no estúdio, a dermatologista Samantha Meirelles. Doutora, no bloco anterior a gente abriu pergunta para os telespectadores e chegou uma aqui da Maria Souza. A senhora falou sobre isso, inclusive. Ela está perguntando se câncer de pele pode ser hereditário. A senhora falou dos dois tipos, né? Sim. O câncer de pele pode sim ser hereditário no caso do tipo melanoma. Por isso a importância de, se você tiver um histórico na família, principalmente de parente de primeiro grau, procurar o dermatologista anualmente para avaliar as pintas. Esse tipo é mais perigoso? É mais perigoso, é aquele tipo que pode metastatizar, que é passar para outras partes, para outros órgãos do corpo. Entendi. Então é mais grave. Procurar um médico de imediato. Exatamente. Se tiver qualquer pinta diferente, procurar o médico. Essas pintas, elas costumam doer ou não? Elas costumam modificar. Ou elas aparecem uma nova pinta com aspecto estranho, né, com borda irregular, ou fazendo ferida, ou coçando, ou uma pinta que já existia, ela pode se transformar. Vamos reforçar mais uma vez quais são os principais cuidados que as pessoas devem ter, principalmente agora, nessa época onde o sol não está muito forte, mas não pode descuidar, né? É o uso do protetor solar. E hoje no mercado a gente tem para todos os tipos de pele, não tem mais desculpa para não usá-lo, né? É a quantidade, a dúvida mais frequente é na quantidade de passar, né? O protetor solar. Eu sempre oriento os pacientes que é a quantidade da polpa do dedo. Então, vou colocar aqui o protetor solar, ele dá para tampar o dorso da mão. Então, no rosto eu precisaria passar 3 vezes essa quantidade. Seguindo essas dicas... Tá tudo certo, tá cuidado, a pele tá bem cuidada, né? Ótimo. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você. Aqui no J1, bom dia para a senhora. Bom dia. Olha só, gente, a crise hídrica deixou milhares de casas sem água e o risco de desabastecimento ainda existe. É o que você vai ver agora em mais uma reportagem da série sobre o Rio Meia Ponte. Abre a torneira, só vem vento. Sem água para tomar banho, para beber, para nada a gente não tem. A gente tem que sair para tomar banho na casa dos amigos. Você liga, eles falam que vem, não vem. Quando vem, não resolve. Está cobrando muito caro e nós está faltando água todos os dias. 2017 foi um ano difícil para o abastecimento de água na região metropolitana. Semanas seguidas de torneiras secas no período de estiagem. No reservatório do Ribeirão João Leite havia água suficiente, mas faltava o encanamento para levar essa água até as casas das pessoas. Sozinho, o Rio Meia Ponte não conseguiu cumprir a missão que lhe cabia. Mais da metade das casas de Goiânia recebe água do Rio Meia Ponte. O motivo para essa crise no desabastecimento a gente vê aqui. O rio está com nível muito baixo. A gente vê, hoje é um rio extremamente degradado. A pessoa, ela não tem aquela cultura de preservação. E isso tem que ser modificado para que ninguém sofra novamente com a crise hídrica. Do campo à cidade, quem sempre se beneficiou do rio foi obrigado a encarar o fato. O Meia Ponte tinha secado. Uma das coisas que garantem a vida de um rio é a preservação das nascentes. Essa daqui é a principal do Meia Ponte, tem água limpa, a gente pode beber. Mas para chegar a esse nível de preservação, a natureza levou quase 20 anos para recuperar esta área que estava totalmente degradada. Em 2003, era assim que a nascente estava, com pouquíssima vegetação. A imagem de satélite do ano passado mostra que a mata ciliar se regenerou. O pior dano ambiental que se tem chama-se desmatamento. E agora nós estamos fazendo o inverso, revegetando. Bastou colocar uma cerca em volta da nascente, impedindo o acesso do gado, e a vegetação se refez. Demorou um pouco, mas o dono da fazenda conseguiu entender que preservar sempre será
o melhor a fazer. Maravilhoso. E a água, por incrível que pareça, era menos do que agora. E que está servindo para tanta gente. Mas o risco de desabastecimento ainda existe. E o Ministério Público exigiu ações para prevenir uma nova crise no fornecimento quando o período de estiagem chegar. O que a Saneago está propondo é a integração de uma adutora ligando-se a ETA Mauro Borges até o Rio Meia Ponte. Ela está em plena execução e deverá ser terminada no final do mês de agosto, exatamente a tempo de suprir o Meia Ponte, caso o Meia Ponte venha a repetir a queda de vazão do ano passado, que foi de 70%. Dona Laides e seu Benedito não querem sofrer as mesmas dificuldades do ano passado, quando faltou água por 13 dias seguidos no bairro onde moram em Aparecida de Goiânia. Como eu tenho a cisterna, eu acudi os filhos tudo, a família toda aqui vizinha aqui de Pó. Cuidar das nascentes, não poluir e fazer o uso responsável da água vão garantir o futuro do Meia Ponte, cumprindo a função que o rio tem para a natureza e o abastecimento para a população. E olha só, amanhã você vai ver que o Ministério Público entrou com uma ação na Justiça para suspender a cobrança da taxa de tratamento do esgoto. Os promotores também pedem a devolução em dobro do que foi cobrado nos últimos 5 anos. E para encerrar essa edição, a gente te fala que hoje tem a abertura do Rodeio de Valparaíso com o show do cantor Léo Magalhães. A abertura está programada para as 8 da noite e o evento, que é de graça, acontece no estacionamento do shopping da cidade. O JA fica por aqui, um ótimo dia para você e até amanhã.